pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula do nosso canal do YouTube, conforme a nossa nova proposta, que é dividir a nossa experiência na área técnica de laboratório, gestão e qualidade. Tá bom? Meu nome é Gabriele Carlotto, como eu já me apresentei, sou farmacêutica bioquímica e hoje eu resolvi falar sobre o índice hematimétrico que se chama RDW, que faz parte do exame de hemograma. Bom, o RDW, ele nada mais é do que a mensuração das diferenças de tamanho das hemácias no sangue. Bom, o que isso significa? Significa que isso vai ser muito importante para o médico no momento de uma avaliação de uma possível anemia, de um tratamento de reposição de ferro. Ele auxilia nessa avaliação. O RDW, muitas vezes, ele é ignorado dentro do laboratório, assim, ignorado que eu quero dizer, não dado o devido valor para ele. Então, por isso que eu achei importante falar sobre ele na nossa primeira aula, para poder auxiliá-los de forma prática, na rotina. Aqui as nossas aulas, como eu disse, não serão profundas, como já se foi passado na universidade, na faculdade. Então, o meu objetivo é passar aulas práticas, que vocês vão utilizar na bancada, ok? Bom, o RDW, existem algumas situações que pode acontecer. Alguns hemogramas, eles podem sair o resultado do equipamento sem o cálculo do RDW. Isso já aconteceu várias vezes na rotina. Bom, qual que é o passo seguinte a ser feito quando isso acontece? Primeiramente, a gente vai até o equipamento e analisa o histograma da dosagem dos eritrócitos, para avaliar a distribuição das hemácias e o tamanho das mesmas. Bom, chegando no equipamento, caso você visualize que não há nenhum gráfico, isso significa que o equipamento não dosou. E isso leva a crer que teve algum erro de processo, erro de execução, tanto do equipamento quanto de pessoas. Quando esse gráfico ele não aparece, você precisa homogeneizar esse hemograma por inversão. Não pode ser de forma rápida, todos nós sabemos, para não embolizar. Após a inversão, passa-se na máquina e avalia. O histograma saiu, ótimo, ele conseguiu mensurar. O histograma não saiu, tem algum problema aí nessa amostra. E esse problema pode ser também um coágulo que você não está visualizando. Então tem que ter toda essa avaliação da amostra no caso de não ter emitido este histograma na parte dos eritrócitos. Outra situação que leva o equipamento a não emitir o resultado de RDW é a presença das crioglutininas, que são anticorpos que precipitam em baixas temperaturas e acabam agrupando as hemácias e dificultando que o equipamento libere esse resultado de RDW. Ou, às vezes, ele libera, mas resultados extremamente altos, muito acima de 14, em torno de 30, 40, uns RDWs bem incompatíveis. Aí como que você vai saber? Na prática, eu uso uma forma de avaliar aí se realmente teve um cálculo correto, que é, sempre olhe o resultado da hemoglobina vezes 3, precisa dar no resultado do hematócrito. Não é exato, mas tem que ser próximo, um pontinho para baixo, um pontinho para cima, não pode variar muito. Isso mostra que o equipamento está coerente, ok? Bom, se você vê que o equipamento não está coerente nesse cálculo e o RDW com esse valor extremamente alto, possivelmente são essas crioglutininas. Qual que é a dica? Colocar essa amostra em temperatura corporal, que normalmente a gente usa o banho-maria, que é a 37 graus, não esqueça, tem que ser essa temperatura, porque que é a temperatura corporal, certo? Em torno de 30 minutos, passa no equipamento novamente, imediatamente, não deixa essa amostra esfriar novamente, homogeniza e passa no equipamento, ok? Atenção!
neste caso de colocar a amostra no banho-maria, sugestão, façam os esfregaços sanguíneos 2 a 3 antes de colocar essa amostra no banho-maria. Por quê? Possivelmente após esse banho, você vai ter alterações na leitura da lâmina e não vai ficar mais nítida as células para você poder fazer o diferencial. Então, antes de suspeitou de crioglutinina, para colocar no banho-maria, antes disso já deixe as lâminas prontas, os esfregaços prontos, para que não corra esse risco de perder o material. Esse é o padrão normal de um paciente, onde o histograma ele aparece com um pico. Isso significa que ele está tendo uma população normal de hemácias. Esse pico, quanto mais estreito, mais homogêneo é essa população de hemácias, ok? E as hemácias, elas têm o mesmo tamanho, elas têm as mesmas dimensões, volume, formato. Então, normalmente, isso aparece num paciente normal. Já aqui, quando aparece um pico mais alargado, significa que o paciente já está tendo uma diferença entre o tamanho das hemácias, já está tendo tamanhos diferentes, volumes diferentes de hemácia. Então, uma hemácia pode ser maior, outra menor, outra normal, mas essa discrepância visualmente ela é bem leve, ok? E por fim, existe o RDW, onde possuem 2 picos. Aqui é muito nítido que há a presença de um RDW extremamente alterado. Esse gráfico aqui, algumas vezes, ele pode ser que também não emita o resultado lá do equipamento de RDW. Por quê? Porque ele não consegue fazer esse cálculo devido à diferença tão grande das duas populações de hemácias. Neste caso, a gente vai liberar uma frase padrão, que normalmente o laboratório define, por exemplo, cálculo de RDW prejudicado devido à presença de dupla população. Esse seria um exemplo. Não é uma regra, porque cada laboratório escreve a frase que achar mais coerente, ok? Bom, vamos passar para a parte da lâmina. Ok, a gente avaliou o gráfico, avaliou a amostra, tá tudo certo, vimos que deu 2 picos, ou vimos que deu um pouco alargado. Agora vamos avaliar a lâmina. Quando a gente olha para a lâmina, neste caso aqui, é nítido para a gente a presença de 2 populações. Isso acontece com frequência em pacientes que têm uma deficiência de ferro. Na anemia de ferro acontece bastante esse tipo de gráfico. Por quê? Porque existem a população de hemácias antigas, né, que a gente sabe que o tempo de vida é de 120 dias, e existe a população de hemácias novas, né, que acabaram de sair da medula óssea. Como tem essa deficiência, acaba que a população antiga e a nova, elas têm uma diferença de forma, de tamanho, isso é muito frequente nas anemias, ok? Não é um diagnóstico, tá, gente? Eu só tô dizendo que é utilizado para a gente fazer esse tipo de avaliação e de comparação, certo? Bom, nesse tipo de gráfico aqui, a diferença de tamanho e de forma, elas serão bem leves e discretas. E a gente tem que sempre avaliar o resultado do equipamento com o resultado da lâmina para ver se estão coerentes. Não adianta eu ter um gráfico com 2 picos e aí chego na lâmina, eu estou visualizando uma população normal de hemácias. Atenção aí para troca de lâmina, troca de resultado de exame, né? Lâmina não casando com o resultado bruto do equipamento, certo? Quando tiver esse gráfico, a discrepância dos tamanhos serão leves. E quando for este gráfico, a população das hemácias normalmente é homogênea, é do mesmo tamanho e volume. Certo? Bom, no hemograma, normalmente quando o RDW é superior a 14, é liberado presença de anisocitose, para notificar o médico sobre essa alteração. Bom, no tratamento, quando o paciente ele já foi observado
anemia, tá? Ah, outra coisa, se o paciente está num estado crônico anêmico há muito tempo, pode ser que ele dê só um pico, certo? Só que daí o que vai mudar é a posição desse pico. Por quê? As hemácias pode ser que elas estejam todas do mesmo tamanho, mas pequenininhas, aí o gráfico vem mais para próximo do eixo, certo? Aqui, quanto maior as hemácias, mais longe do eixo, certo? Então, não necessariamente se o paciente for anêmico, vai estar dessa forma. Eu disse que isso é comum de aparecer. Pode ser que ele tenha apenas um pico, mas aí um pico mais próximo do eixo, que indica que aquela população está toda ela com deficiência de ferro ou outro tipo de anemia, ok? Bom, o paciente, por exemplo, ele fez um hemograma e deu dessa forma como eu expliquei para vocês. Ele é anêmico e deu somente um pico. Bom, o médico vai receber esse hemograma, vai ver que ele tem uma anemia, vai investigar qual é a deficiência. Bom, conclui-se que a deficiência foi de ferro, certo? O médico vai entrar com essa reposição de ferro. E aí, esse RDW, daqui 30 dias, ele vai ser usado para avaliar se essa medicação está sendo eficiente. Por quê? Concordam comigo que se o médico administrar sulfato ferroso, que é o que falta para o paciente, começar a aparecer hemácias normais na corrente circulatória, isso mostra que o medicamento está sendo eficaz, porque está conseguindo substituir as hemácias doentes pelas hemácias sadias, né? E aí começa a ter as diferenças, porque leva 120 dias para ter a troca 100%, certo? Dessas hemácias anêmicas. Então, vai ter essa diferença de população, porque a medula está liberando hemácias normais junto de uma população doente. Então, ele consegue avaliar se a medula está respondendo ou não àquela medicação. Claro que isso só consegue saber se teve um exame anterior antes de entrar com a medicação. Então, assim, isso eu quero mostrar para vocês o quanto é importante o RDW e o quanto ele deve ser avaliado por nós, bioquímicos, biomédicos, que liberam resultados de exames. Bom, pessoal, então era isso a aula de hoje. Espero ter ajudado, contribuído para o trabalho na hora da prática, na hora da bancada realmente. Esse é o meu objetivo, facilitar na hora da dúvida, tá bom? Não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo e se inscrever no canal, que aí mais pessoas cada vez mais vai tendo acesso a essas informações. Tá bom? Até a próxima, um beijo!